Olá, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, neste e em todos os dias da nossa vida. Vamos iniciar nossa reunião de hoje, né? Como nós sempre fazemos, através de uma prece, pedindo as bênçãos de Deus para as nossas atividades. Então, elevando os nossos pensamentos, busquemos a figura meiga e amorável de Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, para agradecer por tudo que temos recebido no curso das nossas vidas, por este dia que temos a oportunidade de vivenciar, pela chuva que caiu, pelo frescor da manhã, pela paz que sentimos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por podermos também estar aqui, nesta hora, reunidos em Teu nome, para mais um estudo, como sempre fazemos aos domingos. Que a Tua paz e o Teu amor nos envolvam os corações e que os Teus mensageiros, nossos amigos espirituais, trabalhadores da casa, nos auxiliem para que tudo possa correr da melhor maneira possível e tenhamos um melhor aproveitamento de tudo quanto nós iremos ver. Obrigada por tudo, Senhor. Ser conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bem, então, nós estamos fazendo, né, quem faz o estudo é o Alexandre, né, aos domingos, e essa nova tradução é de Haroldo Dutra Dias, né? É um juiz de direito, e ela tem servido assim de orientação para a gente, né? Então nós vamos, nós já começamos, né? Nós estamos agora no capítulo 5º, né? Então, no capítulo 5º, versículo 38, né? Ele diz: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente, né? Então, isso é Jesus falando, né? Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque, na verdade, o povo hebreu era um povo muito difícil. Então, essas palavras, né, são do Velho Testamento ainda, na época de Moisés. Na verdade, a gente sabe que Moisés veio trazer a justiça à face da terra. Por quê? Porque os homens eram tão ignorantes ainda que eles não tinham regras de conduta, né? Então, essa regra daqui de justiça serviu muito para eles, olho por olho e dente por dente. Quer dizer, não era para ultrapassar isso, desse limite. Se alguém fizesse o bem, você faria o bem também. Se alguém fizesse o mal, você responderia na mesma quantidade, na mesma violência, da mesma maneira, né? E isso limitava, né? Limitava os atos que poderiam acontecer, né, em toda a sociedade daquela época. A gente tem que se lembrar que Moisés ele veio mais ou menos uns 1.500 anos antes de Jesus. Na verdade, 1.350, a gente arredonda, né? 1.500 anos antes de Jesus, que a data não é bem precisa. Então, vejam, da nossa época, vejam a diferença, da nossa época, não quase 4.000 anos. Então, foi um benefício extraordinário para a sociedade, né? Inclusive, os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos que até hoje norteiam a nossa justiça, o nosso dia a dia, socialmente e tudo mais, né, fez com que as criaturas daquela época direcionassem a vida de uma maneira mais metódica, mais ligada àquelas regras que eles receberam. Só que naquela época, dizem que eles diziam assim: não matarás um outro judeu.
não roubarás um outro judeu. Por quê? Eles não entenderiam que se poderia amar a outras pessoas fora do contexto, né? Eles não entenderiam isso. Então, tinha que limitar. Olha, vocês não façam isso para um judeu, não façam aquilo para um judeu. Para os outros, pode fazer, né? Era uma coisa, assim, mais difícil de se ver. Inclusive, isso daqui tem uma nota, que é de Êxodos, né, 21, 24. Diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Em Números, no capítulo 30, versículo 2, também tem esse texto. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra segundo o que prometeu. Segundo o que prometeu, fará. Era taxativo, né? Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, são regras que eles tinham, né? Então, quando Jesus diz assim, olho por olho, ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí ele diz assim, eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que bater na face direita, vira-lhe também a outra. Mudou completamente já, né, a situação. Então, não era mais para usar aquele olho por olho e dente por dente, porque já haviam se passado 1.500 anos, as regras tinham que ser diferentes, e Jesus veio para isso, né, para nos trazer o amor e a paz. Mas isso aqui também é muito interessante, porque tem um autor, Walter Wink, é um teólogo e metodista, né? E também um filósofo. E ele tem vários livros, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre ele. Mas ele fala sobre essa não resistência, né? Porque Jesus fala para não se opor ao malvado. Pelo contrário, o que bater na face direita, né, vira-lhe também a outra. E ele diz o seguinte, que naquela época a regra era que, bom, primeiro, é preciso que a gente saiba que eles usavam as mãos de forma diferente. A mão direita era usada para as coisas mais puras, para a religião, para coisas assim, né? Para os atos da vida mais elevados. E a mão esquerda para as coisas impuras, a higiene, inclusive. Né? Higiene, inclusive. Então, sempre que um senhor ou uma pessoa que se sentia superior, que tinha uma posição de superioridade em relação a outra, né, ele resolvia, ficava bravo, ficava irado, né, e resolvia dar um tapa no fulano, o que ele fazia? Ele pegava a mão direita e, dessa forma, porque a gente não vai fazer assim, vai fazer assim, e batia na face direita da pessoa que estivesse ali à frente. E então, se o outro virasse o rosto, oferecendo a outra face, aquele cidadão que estava batendo nele, que havia batido nele, iria ter que usar a mão esquerda. Né? E aí, ele se colocaria em posição de igualdade em relação àquele que ele estava batendo. Então, na verdade, esse bater na face direita, oferecer a outra face, significa que a pessoa estaria livre daquilo. Porque aí o outro que estaria em situação de desvantagem. Então, vejam, é uma resistência pacífica, não é? Em relação a uma afronta, né? A uma violência.
Quanto à resistência ao mal, no livro Vinha de Luz, na página 137, Emmanuel tem uma mensagem que eu acho muito bonita. Ele diz a seguinte: os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será indiferença, e sim o bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. É o que faria, o que Jesus recomendava fazer, né? Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Né? Então, os homens, em qualquer época, sempre usaram as suas condições para estabelecer diferenças, né, entre as pessoas e realizar aquilo que eles achavam justo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Nós vimos muito isso, né? Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Então, a gente vê que isso aconteceu muito, né? Por exemplo, as guerras, as cruzadas, né? Que eram guerras religiosas, estavam querendo submeter os judeus, né? À hegemonia da igreja, considerando que a única religião correta seria a católica, no caso, porque eles eram seguidores de Jesus. Quantos males aconteceram? Teve uma cruzada, inclusive, que eles não tinham mais gente para mandar e mandaram crianças. E foi uma matança, não é? Então, tudo isso porque aqueles que estavam no poder, eles queriam ter uma hegemonia indébita, como diz o texto do Emmanuel, que eles não tinham. Né? Eles não tinham essa hegemonia. Né? E aí, então, eles causavam desastres tenebrosos, como foi também a Inquisição e com quantos outros problemas nós tivemos na sociedade em virtude dessas coisas. Só um pouquinho, mãe. Só para lembrar, pessoal, quem quiser interagir, perguntar alguma coisa, tá? É só levantar a mão, o Rafael leva o microfone para vocês, tá? Eu só queria acrescentar, mãe, a questão da não resistência, tá? Os espíritos chamam a atenção, por exemplo, para a questão da proteção da casa, por exemplo, né? Eles defendem a casa espírita, defendem os trabalhos, né? Existe vigilância ativa. E eles até falam, né, que quem não sabe defender as obras do bem não é digno de usufruí-la. Né? Exatamente. Então a gente tem que defender a nossa casa com o evangelho no lar, defender o centro com a elevação do pensamento. Né? Senão a gente vai abrir as portas assim, né, para todos os espíritos que querem destruir muitas vezes. Né? Então a gente acaba perdendo as obras do bem, né? Exatamente. Se a gente fizer isso, né? E nós, com os conhecimentos da doutrina espírita, né, nós temos essa facilidade maior de entender aquilo que está acontecendo, né, e de nos defendermos contra as agressões de fora. Né? Então, isso que o Alexandre falou é muito importante, porque tem que fazer parte da nossa vida, né, através dos pensamentos, através das nossas vibrações. Rafael? Através dos nossos pensamentos, através das nossas vibrações, né? Das nossas atitudes na própria vida diária. Fala, Joaquim. Então, o que Jesus queria dizer, não resistais ao mal, era você não se tornar um mal e revidando prontamente, né? Você vai, como o Alexandre observou bem,
você não vai entregar o ouro para o bandido, né? Assim, você vai se entregar, quer dizer, eu vou entregar o ouro para o bandido, se ele está ali, você vai entregar. Você não vai deixar revidar na mesma proporção, não vai, né? Você vai usar os meios de se defender. Dos meios Jesus, por exemplo, às vezes perseguiram ele, o que ele fazia? Usava os recursos que ele podia. Ele dava uma desaparecida de vez em quando, né? De vez em quando fala, os fariseus queriam persegui-lo. Aí Jesus já se escapou, né? Ele ficou ali se entregando porque não era hora, né? Exatamente, né? Jesus, ele sabia como desaparecer, às vezes quando ele estava sendo procurado, né? Quando iam ver, ele já não estava ali, ele já tinha desaparecido. Porque ele veio para realizar uma tarefa, né, uma obra, né? E ele não poderia deixar-se prender antes do tempo. Ele seria preso depois, mas isso depois de realizar, né, a sua tarefa, a sua missão aqui na Terra. Então, só continuando aqui, só quase terminando, ele diz assim: reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhes desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. Né? Ele colocava, aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo. Né? E aí dava a lição dele. O plano inferior adota padrões de resistência reclamando olho por olho e dente por dente. Então, tem sempre as pessoas que irão querer voltar, é uma questão até de como é que eu vou dizer assim, de ligação, de sensibilidade, né, de afinidade, né, com as palavras de Moisés, porque tem muita gente que ainda faz de Moisés um grande líder mesmo, né, como se fosse atual. E ainda vai querer voltar para o olho por olho e dente por dente. Não, se me fizeram isso, tenho o direito de ir lá e também fazer a mesma coisa para ele, né? Mas nós não podemos fazer isso. Então, Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Então, a posição do nosso mestre é completamente diferente. E isso faz com que a gente pense muito, né? Especialmente nós que já temos uma maneira de pensar mais racional, né? A gente pense bastante para não agir errado. Né? Porque nós ainda somos imperfeitos. Então, tem horas que... O Alexandre estava falando sobre isso ontem, né? No estudo. Tem horas que vai subir o sangue e a pessoa vai querer extravasar, né? Mas a gente tem que aprender a se controlar para que não aconteça algo pior. Porque aí a responsabilidade será nossa, né? Assim, então, no capítulo 5:40, diz o seguinte: e ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Palavra de Jesus, né, nesse capítulo. Deixa-lhe também o manto. Né? Então, esse mesmo professor, esse doutor Walter Wink, ele diz o seguinte também, que tomar a túnica, né, para deixar o manto, quando Jesus diz para deixar o manto, por quê? Porque eles não usavam mais nada por baixo, não usavam mais nada. Então, o que é que ia acontecer? A pessoa ia ficar nua. E naquela época, a vergonha não era a pessoa ficar sem a roupa. Era o outro que estava vendo-o sem a roupa. Então, a vergonha não era dele, por estar nu. Era o outro que estava vendo. Então, o outro ficaria incomodado em razão disso. Então, por isso Jesus disse, entrega-lhe também o manto. Né? Quer dizer, dê também o seu manto. E aí a pessoa ficaria sem nada. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Vai com ele 2. Por quê? Porque também naquela época, os romanos, que eram os dominadores, né, dos judeus,
eles tinham que andar muitas vezes, né? Talvez tivesse que fazer uma viagem. Se estivessem a pé, iriam levar sua bagagem, a sua mochila, né? E eles tinham direito de, encontrando qualquer judeu na rua, pedir que ele levasse a bagagem. Que ele levasse a bagagem, né? E aí, então, Jesus disse assim, aí o que ia acontecer com o judeu que é orgulhoso? E aconteceria com qualquer um de nós, né? Nós ficaríamos irritados. E Jesus diz, se alguém te obrigar a caminhar com ele 1 milha, porque terminando essa milha, com certeza o judeu ia jogar a mochila no chão, virar as costas e ir embora enraivecido. Jesus diz, caminha com ele mais 1000. Quer dizer, porque ele caminhando outros 1000, diz, não, eu sei que você está cansado, deve ter caminhado muito, eu levo mais 1000, né? Mais 1 milha, né? E dessa forma, ele se veria livre, quer dizer, aquilo que era uma obrigação para ele, que tinha causado uma profunda contrariedade, passava a ser um benefício. E certamente o romano também ia ficar, né, agradecido por isso. Né? Então, vejam a diferença das coisas. Então, Jesus, na mensagem que ele nos deixa, ele faz com que a gente enxergue um monte de coisas que complementam, que deixam nosso entendimento mais amplo. Dá ao que te pede e não dês as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Então, Jesus complementa, dá ao que te pede. Rafael. E não dês as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Elisângela. Célia, pelo que eu entendi, tem muita gente ainda hoje em dia vivendo aqueles mandamentos de Moisés ainda, né? Então, o que a gente pode fazer, assim, para não criar uma discussão? Porque na minha família tem muita gente, assim, que leva isso muito a sério. Aí, pelo que eu entendi o que você quis dizer, que é para deixar falar e, né? Seguir em diante sem evitar uma discussão até, né? Então, mas aí, neste caso, as pessoas têm uma maneira de pensar, não é? Se nós podemos colocar a nossa maneira de pensar, mostrando essa realidade, né? Mas isso é de cada um. Então, a pessoa pode aceitar ou não, né? Mas, aos poucos, as coisas vão mudando. Aos poucos, esse apego às coisas negativas cede, dando lugar às coisas positivas, né? Porque realmente tem muita gente que ainda pensa dessa forma, né? Mas é uma questão de consciência, que tem que despertar, a consciência tem que despertar para todos nós, né? E uma hora vai despertar. Né? Então, aí Jesus nos convida a fazermos o bem, né? Pra gente, se alguém está pedindo alguma coisa, para a gente dar o que ele está pedindo. E até lembrando, né, mãe, que seguir a Moisés não é necessariamente ruim, né? Porque os 10 mandamentos, por exemplo, né, que a gente está até hoje tentando aplicar, Tentando aplicar. A gente ainda não conseguiu em plenitude, né, Elisângela? E Jesus até falou, não vim destruir a lei, né? Eu vim fazer com que ela se cumpra, né? Eu acho que Moisés ele tinha uma questão da época, que várias leis que ele criou para regular o povo no deserto, né? Que hoje está fora de contexto, né? Mas a essência mesmo, por exemplo, os 10 mandamentos é extraordinário, né? Extraordinário, aquilo que eu estava falando. Até hoje norteia a nossa vida, toda a nossa vida, inclusive o nosso direito, né? Então, eu estava vendo também aquela questão do andar mais 1 milha, né? Se um romano pedisse para andar 1 milha com ele, andasse 2, né? Na verdade, a gente faria de má vontade, como a senhora falou, né? Com certeza. Mas aí que está o desafio da boa vontade, né? Porque você demonstrando a boa vontade, até fazendo uma coisa que você não acredita, como a gente vê no livro Paulo e Estevão, a gente vai caminhando junto com a pessoa, e quem sabe caminhando junto, a gente começa a conquistar a amizade da pessoa,
E até, quem sabe, vai mudando o modo da pessoa pensar a respeito da gente, vai, né? Então, é uma lição de obediência, eu acho. Exatamente. E também nós, né, Alexandre? Porque não é só o que a pessoa pensa sobre nós, é o que nós pensamos sobre o outro. É verdade. De repente, o Romano podia ser uma pessoa boa. Era um soldado, né? Mas podia ser uma pessoa boa. A gente fica preso aos rótulos, né? A gente fica preso, né? Quando você conhece a pessoa, né, por detrás daquela rotulagem, é outra coisa, né? Muitas vezes fica muito mais fácil de conviver, né? E através até daquele aparato todo, né? Porque eles tinham uma... Rafael, porque eles usavam toda aquela roupa ali, que é muito pesada, né? Roupa de soldado, né? Então, era difícil. Fala, Edson. Oi, bom dia, dona Célia. No fundamentalismo islão ou muçulmano, essa lei de Italião vigora até hoje, né? Perfeitamente, não é? Não entendi, Edson. A Por lei favor, do repita. leite, do dente por dente, olho por olho, no islamismo, ele vigora até hoje, não é? Olho por olho e dente por dente? Sim. Em Sim. relação aos muçulmanos? Sim, islamismo. Não, eles têm as leis deles, os ensinamentos deles, né? Então, cada grupo étnico, né? Cada região, né, do nosso planeta tem muitas vezes a sua maneira de pensar diferente, né? Então, nesse caso aí, os muçulmanos, inclusive, eles receberam, o Emmanuel fala sobre isso no livro A Caminho da Luz, né? Que eles receberam aquelas ideias, né, de religião, de moral, tudo aquilo, do mundo superior. E tudo isso veio para ajudar todos os povos. Era um pensamento de Jesus. Maomé era um líder que veio como um trabalhador, né, como um missionário de Jesus. Chegou uma certa época, ele se tomou deixou que a personalidade dele predominasse, né? Mas eles ensinam muitas coisas boas. O que existe ali é problema de grupos radicais, né? Que isso tem em qualquer lugar, não tem? Né? Então, é uma religião boa como qualquer outra. E a doutrina espírita nos ensina que todas as religiões são boas, porque todas são caminhos que nos levam a Deus. E cada uma delas vai ter mais, vai depender das pessoas que têm mais afinidade. Até em virtude da raça, em virtude da maneira de pensar, tudo isso, né? Entendeu? Sim, obrigado. É isso que você queria saber? Sim. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, isso daí tem uma nota aqui, vem? Nota. Está no Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quer dizer, eles tinham que amar, né? Ele não poderia se vingar, nem guardar ira contra os filhos do teu povo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o próximo era aquele do nosso grupo, né? No caso dos judeus, o próximo eram os judeus. Os outros eram os outros, né? Então, Jesus, continuando, disse: Eu, porém, vos digo,
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Né? Quer dizer, muda completamente a coisa. Faz com que a gente possa olhar as coisas com mais tranquilidade, com mais ternura, com mais paz, né? Ajudando aqueles, né, que a gente possa ter algum problema. Né? Mesmo porque nós sabemos que esses inimigos, por exemplo, ou aqueles que nos perseguem, eles não são inimigos, nem perseguidores, nem adversários, por nada. A gente sabe que tudo isso tem a ver com as nossas próprias ações. Alguém fica com raiva da gente se nós não fizermos nada? Não. Então, nós podemos não ter feito nada para essa criatura nesta vida e temos feito em outras. Né? Então, desta maneira, a doutrina espírita nos ensina, e o Evangelho de Jesus nos mostra, que a gente tem que amar os inimigos. Porque, na verdade, eles são nossos credores. Nós hoje podemos parecer bonzinhos, não temos problema nenhum, né? Com a justiça, nem coisa que o vale. Mas nós não sabemos o que fizemos ontem, como agimos, o mal que espalhamos, nós não sabemos. Mas pelo que nós estamos enfrentando hoje, né, nós podemos ter uma ideia. Porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente não entende nem os problemas familiares que nós temos. Né? A gente não entende. Porque, na verdade, às vezes ali um filho nosso pode ser um credor do passado. Que nós viemos como pais para podermos ajudá-lo. Se nós destruímos a vida dele no passado, hoje nós temos a obrigação de cuidar, de dar amor, né, de ensinar, de educar. Né? Então, realmente, essa lição de Jesus, ela é um convite à nossa mudança interior também. Porque, às vezes, se alguém não gosta muito da gente, a gente já deixa de lado, né? Não gosta de mim, a gente é muito personalista, também não gosta de mim, também não gosta dele. Né? Quer falar alguma coisa, Fernando? A gente vê que Jesus foi político também, né? Porque se ele falasse que ele não vinha destruir a lei, não durava uma semana a pregação dele, né? E teriam acabado com ele. Por isso ele fala, não, ouviste que foi dito, né? Eu, porém, vos digo. Ele mudou tudo, não é verdade? Falando assim, manso, ele foi alterando as coisas, né? Se amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo, você fala assim, amai os vossos inimigos, quer dizer, você mudou, não é verdade? Então, Jesus teve que fazer assim, porque senão não saía a pregação dele. Não chegava, não cumpria o que ele veio fazer. Né? É extraordinário, né? Você vê, por exemplo, no Levítico, tem tanta coisa. No Deuteronômio tem a proibição de falar com os mortos. Não dava para chegar na doutrina espírita, porque tinha que seguir isso. Até hoje estão falando isso. Né? No entanto, Jesus falou com os mortos. Falou com Moisés e Elias, que não era o Espírito Santo e que não eram Satanás, eram espíritos. Né? Jesus falou. Quer dizer, até hoje o pessoal fala, não pode, está lá no Deuteronômio, não pode falar com os mortos. Né? Então Jesus, ele foi, com habilidade, foi alterando, passando a mensagem, senão não tinha a evolução do pensamento religioso. Né? Nós vimos que avançou com Moisés. Agora, de Moisés para Jesus, também avançou muitíssimo, né? Muita coisa. Mas aquilo que eu estava falando no começo, nós temos que pensar que é quase o mesmo tempo de Jesus para nós, é o que existia de Jesus para Moisés, né? Esse tempo para trás. Então, é muito tempo.
As coisas têm que ser lentas, fala Alexandre. Eu estava lembrando assim, essa coisa de amar os inimigos, tá? A gente vê como algo difícil, como algo muito distante, às vezes até impossível, né, mãe? Só que eu estava lembrando aqui de uma situação, assim, ninguém resiste ao bem, ninguém resiste à gentileza, ninguém resiste à atitude boa, né? Eu estava lembrando de uma situação que eu, um tempo atrás, aí tinha o hábito de ir sempre na sauna, tal, no clube, e tinha uma pessoa que eu tinha uma certa antipatia, uma coisa meio gratuita, tem coisa que eu não sabe nem explicar direito, né? E aí fui numa tarde lá na sauna, no clube, e era inverno. Aí cheguei lá, pegando minha roupa, tal, para entrar lá, né? A hora que foi ver, cadê meu chinelo, né? Sem fazer sauna, no frio, sem chinelo, é duro, né? E o que acontece? Chega essa pessoa que eu tinha uma certa antipatia, né? E ele viu que eu estava sem chinelo, falou assim, pega meu chinelo, eu vou lá fazer academia, a hora que eu voltar, você já vai ter acabado, tal. Eu falei, nossa senhora, dá lição da vida aí, né? Tem jeito de não gostar dessa pessoa? Não tem. Tem jeito, a pessoa me ganhou pelo chinelo, né? Ele não sabe, a pessoa não sabe, né? Mas a partir de uma gentileza, de um gesto assim insignificante para ele, talvez, né? Mudou a pessoa nem sabe que mudou um vínculo, mudou uma situação por causa de uma gentileza, né? Então, quantas vezes a gente, sendo gentil, ajudando, né? Sendo prestativo, quantas vezes a gente está mudando a visão das pessoas, a gente está mudando a vibração, né, mãe, das pessoas com relação a gente, né? Exatamente. E a gente nem sabe. Assim a gente vai produzindo um ambiente mais amistoso de uma forma simples, né? É verdade. Mas vai depender da circunstância e da nossa maneira, né? Também de interpretar e de fazer com que tudo corra bem, né? Então, você estava falando, eu estava me lembrando que isso já aconteceu comigo também, né? Não é que eu tinha alguma coisa contra a pessoa, mas parece que alguma coisa assim não dava liga, sabe assim, né? Já aconteceu com vocês, certamente, né? Não dá liga, né? Eu achava a pessoa muito fechada. Aí, de repente, um dia aconteceu da gente poder conversar. A pessoa era muito tímida, muito tímida, né? E aí ela me mostrou assim, tesouros que ela tinha dentro de si e que eu não imaginava, né? Passou a ser uma grande amiga minha, né? Então, vejam, por isso que a gente tem que chegar, sabe? A gente tem que estar pronta, né? Para as outras pessoas, para poder conversar, para poder mostrar alguma coisa, até para poder saber o que a pessoa pensa, né? Se a gente acha que ela é muito fechada e tudo mais, né? Ou no caso do Alexandre, que tinha uma certa reserva, né, contra a pessoa. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele continua, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que o seu sol desponta sobre maus e bons e cai chuva sobre justos e injustos. Porque, na verdade, todos nós somos filhos de Deus, temos as mesmas condições, né? E somos irmãos, então temos que nos amar. É fácil? No atual estágio que nós estamos, isso não é fácil. Porque nós ainda, como disse o Alexandre, nós ainda estamos tentando obedecer o Velho Testamento, os 10 mandamentos, que são importantes para nós, né? A gente ainda está tentando fazer isso. Então, a doutrina espírita nos mostra que a evolução é infinita e que nós chegaremos lá. Vamos dar um passinho pequeno em cada reencarnação? Possivelmente, né? Possivelmente. Mas não tem reencarnação perdida. Todas são importantes, né? Porque nós estamos aprendendo alguma coisa. Mesmo que a gente tenha agido errado na reencarnação, enfiado os pés pelas mãos, né? Feito coisas muito dignas de repreensão,
a gente já, voltando para o mundo espiritual, a gente já sabe como não agir. Não posso mais fazer isso, né? Eu tenho que me modificar. Então, a gente está sempre aprendendo, né? Está na hora, né, Alexandre? Deixa eu ver o que tem aqui. Só aqui tem uma mensagem do Emmanuel também de Vinha de Luz, por acaso, né? Na página 93, que ele fala sobre esse problema dos credores diferentes. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos de análise comum. A gente tem que analisar, né? Geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Nós somos credores. Nós somos devedores deles, né? Eles são nossos credores, né? E, na verdade, eles estão nos beneficiando. Constituem os instrumentos que nos trabalham em individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. Quer dizer, às vezes ele vem, aquele que não gosta da gente, ele vem e pisa no calo mesmo, né? Nos momentos mais difíceis da existência, fazem isso. Mas eles estão nos beneficiando com isso. Estão nos beneficiando, né? São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Porque não são os amigos que vão falar alguma coisa. Vocês já viram? Não são os amigos que vão falar. Os amigos, para os amigos a gente é ótimo. Não tem erro, não tem problema nenhum, está tudo perfeito. Na semana passada, eu estava com o rosto todo escalavrado, né? todo cheio de marcas, hematomas e tudo mais, inchado. E conversando com uma pessoa amiga, ela falou assim, nossa, o que aconteceu? Eu contei que eu tinha caído. Ela falou assim, mas está ótimo. Mas tá bom. Pensei comigo que tem que ser amigo, né? Porque se fosse um inimigo, ia dizer assim, mas tá horrível, horroroso. Não sei nem como é que você sai na rua desse jeito, não é? O inimigo aproveitaria, né? Mas o amigo não. O amigo tudo é ótimo. Os amigos, é o que o Emmanuel diz assim, os amigos em muitas ocasiões são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com rigor. Quer dizer, se a gente fizer alguma coisa errada, o inimigo vai lá e fala assim, epa, vê aí o que você está fazendo. Né? Está errado. E os amigos falam, não tem importância. Imagina, isso é coisa menor. Né? Então, na verdade, quem diz a respeito, a verdade a nosso respeito, se não me engano, quem disse isso foi o Chico, né? Quem está com a verdade a nosso respeito são os nossos inimigos. Porque os amigos são muito generosos conosco. Né? Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São credores nossos, né? E isso é muito importante. A gente ter quem nos avise, nos alerte de alguma coisa, né? Faz com que a nossa vida fique melhor. Eu acho que vou deixar, né, Alexandre, para outra ocasião, tá?